tá? Então, a primeira coisa que a gente viu foram as ligações químicas, tá bom? Nós vimos que se tiver metal, o único átomo participante da minha substância for metal, ele vai fazer ligação metálica. A professora até falou isso na aula na revisão também, na aula do Centro de Mídias dessa segunda-feira, né? Então, para a gente rever um pouquinho sobre isso, a gente pode assistir a aula lá novamente também, tá bom? Então, se tiver apenas metal, ligação metálica. E ela explicou bastante também, né, sobre o comportamento dessas substâncias metálicas. Então, eu tinha adiantado com vocês, mas ela falou também. Essas substâncias metálicas, elas têm brilho, porque elas caracterizam um metal puro, tá? Elas são sólidas. Tirando o mercúrio, tá? Que o mercúrio é o único metal que é líquido na temperatura ambiente, né? É um comportamento bem legal do mercúrio. Se a gente estivesse na escola, a gente tem lá no laboratório um pouquinho de mercúrio guardado para a gente mostrar. Ele, ele se divide assim em bolinhas líquidas. Parece um monte de mini bolinhas sólidas, mas ele é líquido. A hora que encontra uma bolinha com a outra, ele junta e vira uma pocinha só. Assim, é bem interessante observar o mercúrio, né? Porque ele tem o brilho, ele é metal, mas mesmo assim ele tem características para ser líquido na temperatura ambiente, ele não é sólido. Só ele, tá? Do restante dos metais, o ouro, a prata, a, o ferro, o alumínio, o sódio, qualquer metal, ele vai sempre ser sólido, tá? Na temperatura ambiente. Eu expliquei já para vocês que eles vão ser condutores de eletricidade, então eles vão conduzir eletricidade em qualquer maneira, se ele tiver sólido, se ele tiver derretido, tá? Ele vai ser um condutor de eletricidade, o metal sempre, tá bom? Então essas são as características. E ele, já que ele é sólido, ele também tem altos pontos de fusão ou temperatura de fusão, ou seja, ele é super difícil para a gente conseguir derreter. Então, toda vez que acontece isso, essas propriedades aqui, eu sei que eu estou falando de um composto que fez ligação metálica, tá? De um metalzinho. A gente já falou também que se por um acaso tiver na minha substância lá, na minha molécula, metal e não metal, a gente já falou que vai ser por ligação iônica. Tá tudo lá na aula de segunda-feira também, para vocês reverem com mais calma, tá? A ligação iônica é aquela onde o metal vai doar elétron e o ametal vai receber elétron para eles poderem completar as camadas e ficar estável na natureza, né? A gente viu também nas aulas passadas que toda vez que doa o elétron que era negativo, vira um íon positivo. E toda vez que o ametal recebe um elétron, ele vai ganhar uma partícula negativa, ele vira um íon negativo. Por isso a gente chama de íons e daí a gente chama de ligação iônica, tá bom? Então, as ligações iônicas também têm os compostos formados por ligação iônica também têm algumas características, tá? Ele também geralmente vai ser sólido na temperatura ambiente, tá? Ele também vai ter altas temperaturas de fusão, o ponto de fusão, tá? Mas aí uma diferença, ele não tem brilho, porque ele não é um metal puro, e ele só conduz eletricidade, ele só conduz dissolvido em água, tá? A gente falou isso na aula passada, a principal característica dele,
só conduz eletricidade se ele estiver dissolvido em água. Se eu tiver um pouquinho de sal sólido lá, ele não vai ser condutor de eletricidade. Se eu dissolver ele na água, ele conduz, tá bom? Então, essas são as características aí de um composto formado por ligação iônica, ok? E depois a gente tem o último, que é o ametal. Se eu não tiver nenhum metal participando, aí a gente vai ter compostos formados por ligação covalente ou ligação molecular, aparece com os dois nomes, tá, pessoal? Aí, aqui nessa parte, a gente vai falar um pouquinho mais hoje, porque a gente vai falar do porquê que ele tem essas características aqui, ó. Então, um composto covalente, ele vai ser de preferência líquido ou gás. De repente, ele até vai ser sólido, dependendo do tamanho dele. Se for uma molécula muito pesada, aí ele até pode ser sólido, mas mesmo que ele for sólido, ele tem temperatura de fusão mais baixa. O que é isso, professora? Ele tem uma facilidade para ele se tornar líquido, para ele derreter. Mesmo que ele seja sólido, ele derrete fácil, tá? Com temperaturas de fusão mais baixas, ok? Então, o líquido ou gás, se ele for sólido, ele tem temperatura baixa de fusão. E ele não conduz eletricidade, tá? Então, se ele é um composto covalente, ele não tem essa doação de elétrons e tudo mais, ele não conduz eletricidade, certo? Então, é assim que a gente vê um pouquinho aí das nossas propriedades, tá bom? A gente já tinha falado isso. Vocês precisam terminar esse bimestre conhecendo os 3 tipos de ligação e quando elas acontecem. A ligação metálica, quando a gente só tem metais participando da reação, da ligação, desculpa. A ligação iônica, por doação de elétrons, quando existe na minha fórmula metal e não metal. E a ligação covalente, ou molecular, que é quando não existe metal na minha fórmula. Minha substância é formada apenas, somente por ametais ou não metais, tá? Que é a mesma